Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos para a nossa 7ª aula sobre funções e portas lógicas, onde nós vamos iniciar o estudo da álgebra de Boolean, vendo alguns postulados e propriedades. Para contextualizar, esta é a nossa 7ª aula de um total de 12 sobre funções e portas lógicas. Como nós já estudamos, nós podemos representar as operações lógicas essencialmente de 3 formas. Quais são? Através de circuitos de portas lógicas, através de tabelas verdade, ou expressões lógicas ou booleanas. Existem outras formas também, como por exemplo, as linguagens de descrição de hardware, como VHDL ou Verilog. Mas essas linguagens não são objeto do nosso curso. Então vamos continuar aqui nas definições, onde nós temos que expressões lógicas ou booleanas são sentenças matemáticas compostas de termos cujas as variáveis são booleanas, podendo assumir como resultado final 0 ou 1. Ou seja, em uma expressão lógica ou booleana, tanto o seu resultado final quanto as variáveis empregadas na expressão só podem assumir valores 0 ou 1. Das expressões, nós vamos ver então postulados, propriedades, teoremas fundamentais e identidades que nós vamos empregar ao longo do nosso curso de eletrônica digital. E, em geral, os circuitos ou operações lógicas aceitam simplificações por álgebra booleana e mapa de Carnot. E esses dois tópicos nós vamos estudar mais à frente. Vamos iniciar pelo postulado da complementação, que nos diz que se A é igual a 0, implica que a negação de A é igual a 1, ou que A negado 2 vezes, ou A barrado, é igual a 0 também. E se A for igual a 1, implica que a negação de A vai ser 0, ou que A barrado ou A negado 2 vezes é igual a 1. Então nós percebemos por essas duas linhas que A barrado é igual ao próprio valor de A. Então está aqui, quando A iniciou com 0, A barrado é igual a 0. Quando A era o valor 1, A barrado é igual a 1. Vamos então ao postulado da adição. Esse postulado nos diz quais são as regras da adição dentro da álgebra de Boolean. A primeira regra nos diz que A mais 0 é igual a A. Ou seja, se A for igual a 0, nós vamos ter 0 mais 0, que é igual a 0. Se A for 1, nós vamos ter 1 mais 0, que é igual a 1. A segunda nos diz que A mais 1 é igual a 1. Ou seja, quando A for igual a 0, vai ficar 0 mais 1, que é igual a 1. Quando A for 1, vai ficar 1 mais 1, que é igual a 1. A terceira nos diz que A mais A é igual ao próprio valor de A. Ou seja, se A for 0, nós vamos ter 0 mais 0, vai valer 0. Se A for 1, nós vamos ter 1 mais 1, que vai valer 1 também. E por último, dentro do postulado da adição, nós temos que A mais a negação de A sempre vai ser igual a 1. Ou seja, se A for igual a 0, nós vamos ter 0 mais 1, que é igual a 1. Se A for igual a 1, nós vamos ter 1 mais 0, que também é igual a 1. Então, nós temos aqui o postulado da adição, que são as regras da adição dentro da álgebra de Boolean. Temos agora o postulado da multiplicação, que são as regras da multiplicação dentro da álgebra booleana. A primeira regra nos diz que A vezes 0 vai ser igual a 0. Ou seja, quando A for 0, nós temos 0 vezes 0, que é igual a 0. Se A for 1, nós vamos ter 1 vezes 0, que também é igual a 0. Depois nós temos que A vezes 1 é o próprio valor de A. Ou seja, se o A for 0, nós vamos ter 0 vezes 1, que é igual a 0. Se o A for 1, nós vamos ter 1 vezes 1, que vai ser igual a 1. A terceira regra nos diz que A vezes A é igual ao próprio valor de A. Ou seja, se A for igual a 0, nós vamos ter 0 vezes 0, que é igual a 0. Se o A for 1, nós vamos ter 1 vezes 1, que é igual a 1. E a quarta regra nos diz que A multiplicado pela negação de A, ou A barrado, é igual a 0. Por quê? Quando A for igual a 0, nós vamos ter 0 vezes a negação do A, que é 1, que é igual a 0. Quando A for 1, nós vamos ter 1 vezes a negação do A, que vai valer 0, nós vamos ter o resultado 0. Ou seja,
nós temos aqui o postulado da multiplicação, que são essas 4 regras que vão reger a multiplicação dentro da álgebra de Euler. Vamos agora estudar algumas propriedades da álgebra de Euler. Primeiro, a propriedade comutativa, que então nós temos a propriedade comutativa na adição, que nos diz que A mais B é igual a B mais A, ou seja, a ordem entre A e B não importa. Nós temos então a propriedade comutativa na multiplicação, que nos diz que A vezes B é igual a B vezes A. Novamente, a ordem não vai importar. Temos então a propriedade associativa na adição, que nos diz que A somado com B mais C entre parênteses é igual a A mais B entre parênteses somado com C, que por sua vez também é igual a A mais B mais C. E a propriedade associativa na multiplicação, que nos diz que A multiplicado com B vezes C entre parênteses é igual a A vezes B entre parênteses multiplicado por C, que por sua vez é igual a A vezes B vezes C. E a terceira propriedade é a propriedade distributiva, que nos diz que A vezes B mais C entre parênteses vai ser igual a A vezes B somado com A vezes C. Então aqui, A vezes B somado com A vezes C. Mas como nós podemos provar que essa expressão está correta? Nós podemos montar uma tabela verdade, onde nós vamos colocar aqui duas colunas, 3 colunas na verdade. A primeira com as entradas A, B e C, com todas as combinações possíveis dessas entradas. E as duas colunas, as duas próximas colunas, sendo a primeira aqui com o lado esquerdo da expressão, A vezes B mais C entre parênteses, e aqui a terceira coluna, o lado direito da expressão. Nós temos A vezes B somado com A vezes C. Então, ao montarmos a tabela verdade e realizarmos a comparação com os dois lados da expressão, nós percebemos que, para todas as combinações de A, B e C, os valores dos dois lados da expressão são iguais. Logo, essa expressão está correta. E com isso, nós finalizamos essa 7ª aula e eu aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos conversar sobre teoremas de De Morgan e outras identidades auxiliares. Obrigado e até a próxima aula.